Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa transmissão acerca desse assunto que está tomando conta das redes sociais, das mídias sociais e que a partir de agora nós vamos estar estudando aqui. Meu caro Renan Lima, Jadson Rocha, meu pastor, Matheus Henrique, Amanda Silva, obrigado por estarem nos acompanhando. Qualquer pergunta vocês já podem ir colocando aqui, postando aí ao lado e a gente vai buscar responder. Aparecida de Melo, seja muito bem-vinda. Vocês vão me perdoar esse pigarro, toda hora eu vou estar aqui fazendo essa zoada, porque eu estou realmente muito gripado, minha garganta fechando com a congestãozinha aqui. Nada que nos impeça de trabalhar esse tema. Nildete Silva, seja bem-vinda, também Bruna Tayla, enfim, todos que estão nos acompanhando. Vou só pegar minha Bíblia aqui. Aqui está minha Bíblia. Hoje eu quero então falar com vocês acerca dessa questão muito importante que é o cerco de Jerusalém. Quero trabalhar com vocês isso nos próximos minutos. E eu acredito que será muito proveitoso. Você pode inclusive abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 12. É onde eu vou estar abrindo também a minha Bíblia exatamente agora. Para a gente começar a estudar essa importante profecia da Bíblia. Que diz respeito ao cerco de Jerusalém. Elisete... Seja bem-vinda, Elisete Lopes. É um prazer ter minha irmã aqui com a gente. E nós vamos então trabalhar isso. Então veja só. Nesses dias, o presidente americano Donald Trump, ele tomou uma decisão. Uma decisão que já estava caducada. 20 anos atrás ela tinha sido tomada, mas nunca executada. Como nós já falamos em outra transmissão. Rita Souza, seja bem-vinda. Mas agora, o Donald Trump, que é macho, que é homem mesmo de verdade, que fez as promessas e está cumprindo cada uma das promessas que fez. A única promessa que ele ainda não conseguiu cumprir, ou as únicas promessas de campanha que ele não conseguiu cumprir, foram as promessas que foram barradas pelos democratas na América, né, pelos comunistas americanos que estão intervindo nas suas ações, né, nas suas ações políticas, porque, claro, não querem ver ele cumprir o que falou. Hoje é muito estranho para as pessoas ver um político cumprindo aquilo que prometeu no palanque, né? E nós vamos então, a partir de agora, ver a Bíblia e nós vamos estudar. E aí nós vamos responder uma a uma das questões que nos forem enviadas a partir de agora. Quero chamar a sua atenção para estar com a Bíblia aberta em Zacarias capítulo 12. Então veja, Zacarias 12 fala o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Veja, o Senhor falando contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Para aqueles que dizem que o homem não tem espírito, que o homem é só uma bola de carne, né? Que tem um fôlego de vida e por aí vai. Aqui está uma decepção para ele. Deus formou o espírito do homem dentro dele. Interessante. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também em Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Sítio ou cerco contra Jerusalém. É aqui onde começa a nossa fala com respeito ao que nós estamos assistindo hoje nas mídias sociais. Donald Trump reconhece Jerusalém a capital de Israel, mas antes disso teve um outro fator bem interessante, que também nos serve como sinal dos tempos. E veja que eu não estou dizendo uma profecia que se cumpriu. Rogivan Venâncio, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Eu não estou dizendo que é profecias que se cumpriram, mas eu estou dizendo que são sinais dos tempos. Alguém até compartilhou ali o vídeo
Márcio, alguma coisa Persona, eu esqueço o nome dele. Compartilhou o vídeo dele ali, mostrando que não se cumpriu profecia nenhuma quando Donald Trump reconheceu Jerusalém a capital de Israel. Até porque ele também não foi o primeiro, isso já aconteceu realmente nas últimas décadas por diversas vezes. Mas executada essa foi a primeira. E embora não seja o cumprimento de uma profecia, eu posso dizer seguramente que é um dos sinais dos tempos. Ivanilde Fernandes, seja bem-vinda também à nossa transmissão. É seguramente um sinal dos tempos, como as escrituras dizem. Elton Lewandowski, seja bem-vindo. E esse texto fala que o Senhor disse uma coisa a respeito de Jerusalém. E nós precisamos estar atento a tudo que acontece na terra de Israel e envolvendo a nação de Israel. Nós precisamos estar atento porque o que está acontecendo naquela nação ou as coisas que envolvem ela, especialmente nesse cenário de guerra, não são coisas simples. Tem uma inteira e profunda ligação, sim, com o que as escrituras dizem. E você vai ver que eu não vou forçar a barra em nenhum texto e você vai ver o que está acontecendo exatamente agora no Oriente Médio, certo? Então o texto diz que o Senhor faria de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos da terra. E diga para mim, se Jerusalém hoje não é um cálice de tontear para todos os povos da terra. E especialmente agora quando Donald Trump tomou essa decisão, apoiado, claro, por Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Meu querido pastor Antônio Dias, seja bem-vindo à nossa transmissão. Então, quando ele tomou essa decisão, as nações em volta de Israel começaram a esbravejar. Porque em volta de Israel, o que nós temos? Nós temos Israel aqui, nesse círculo, suponhamos, e ela está em volta, ela está como que no meio aqui do círculo, e em volta dela, cercado de inimigos árabes, cercado de inimigos muçulmanos que desejam ver o seu fim. Meu irmão Michel Souza, seja bem-vindo. Jason Gomes, seja muito bem-vindo. Simone Oliveira, muito obrigado pelo carinho aqui da audiência. Então Israel está cercado de seus inimigos. E o que as escrituras dizem com respeito a Israel? Gabriel Lima, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, em nome de Jesus. A Bíblia vai falar que todos os povos em redor de Judá virão contra Jerusalém. Ou seja, as nações virão. My brother Don Beasley, welcome to our live. Todas essas nações virão e cercarão Israel. Vão cercar a nação judaica. E quando cercarem essa nação judaica, algumas coisas irão acontecer. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu amado pastor Antônio Fábio, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. O que vai acontecer? Primeiro de tudo, é profecia bíblica. As nações da terra se revoltarão contra Israel. Sentirão raiva. Francisco Pinho, seja bem-vindo também à nossa transmissão. Sentirão ódio de Israel. E eles vão fazer um acordo. Esse acordo é de se juntar contra Israel. Para que aconteça esse cerco, que o versículo 2 de Zacarias capítulo 12 fala, é preciso que as nações se revoltem contra Israel e se juntem para cercá-la. E Jesus Cristo, nos dias da sua vinda, ele falou sobre isso. E está escrito na palavra de Deus. Então, simplesmente vai acontecer. Vai acontecer porque eles rejeitaram o Messias, vai acontecer porque eles não reconheceram o dia da sua visitação. Deixa eu citar aqui um texto da Bíblia para você entender melhor. Se você tem Bíblia, você pode até abrir aí em Lucas capítulo 19, versículos de 41 a 44. Olha o que diz. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah,
se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, ó Jerusalém, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Olha o que o texto vai dizer. Gracinel, seja bem-vindo. Aí o texto vai dizer, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, prestem atenção nisso, os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, sitiarão, a mesma palavra sítio de Jerusalém, que aparece no versículo 2 de Zacarias 12, e te estreitarão, ou te apertarão de todos os lados. Vai ser uma guerra louca pelo mar, onde estão ali os palestinos, pela esquerda, pela direita, ali os povos em redor de Jerusalém e de Israel farão isso. E te derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. O Senhor falou que ele seria cercado pelos povos em redor. Malaquias fala desse dia. E não fica só aí em Apocalipse falando de um evento futuro, porque aqui nesse texto de Lucas você pode dizer, isso se cumpriu no ano 70, quando derrubaram o templo. Não, mas essa profecia, além de ter se cumprido parcialmente, porque o templo foi derrubado, mas não foram todas as nações em redor que cercaram Jerusalém, foi apenas a nação romana, os romanos que fizeram aquilo lá, não foram todas as nações, não foram todos os povos. Em Apocalipse 20 fala o seguinte, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, veja, Satanás irá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, aqui em Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que o momento final da história humana também se dará em um grande cerco contra Jerusalém. Tudo isso que nós estamos vendo acontecendo. Hoje Trump está apoiando, mas as nações do mundo inteiro estão revoltadas. O Brasil, como sempre, faz a política mineira, vai comendo pela beirada, não assume posição. Eu sei que os que assumiram posição até agora foi contra Israel, mas eu não sei o que o Temer vai tomar. Me parece que se o Temer tomar alguma posição, vai ser em favor de Israel nessa derrocada aí e não contra Israel. Mas eu acho que ele não é tão homem assim. Ele não é tão homem assim, porque esses caras que são de sociedade secreta é meio complicado. Eles têm uma consciência além da Bíblia, eles têm uma consciência além do seu juízo de valor, que são as leis da loja maçônica que o regem, ou a lei da sociedade como Opus Dei, como Templário, Cabalá, entre tantas outras coisas que tem por aí de sociedade secreta. A consciência deles é desses órgãos que eu não sei como é que funciona. E aí vai. Então, Michel Temer, por essa questão, ele vai ficar aí, ele vai dar uma posição que não é bem a dele, porque ele não pode dar posição. Então, vamos lá. Se você olhou então para Lucas, fala desse cerco de Jerusalém. Apocalipse fala desse cerco de Jerusalém, mas é só esse texto que fala? Não. Há outros textos na Bíblia que falam, exemplo de Tessalonicenses 2,4. Eu tenho uma pergunta aqui do meu querido Renan Lima, que eu gostaria de responder uma a uma delas. Diz assim, depois de Jerusalém virá o terceiro templo? Então, primeira coisa que vai acontecer agora é as revoltas islâmicas e os países se alinhando contra Israel e contra os Estados Unidos da América. Até agora, não houve nenhum país que se alinhasse à decisão dos Estados Unidos, além de Israel. Israel foi o único que reconheceu até esse momento, porque eles têm uma aliança eterna, um pacto eterno. E o Brasil possivelmente vai se alinhar a Israel caso Bolsonaro ganhe para presidente aqui no país. Do contrário, nós vamos ter mais uma vez o Brasil se posicionando contra Israel. Vem a segunda pergunta.
virá o terceiro templo. Sim, o terceiro templo será reconstruído. E para o terceiro templo ser reconstruído, primeiro Israel precisa que seja reconhecida Jerusalém como a sua capital. Mas diga-se de passagem que se os Estados Unidos não apoiassem e nenhuma outra nação da terra apoiasse, Israel faria o templo de qualquer forma. A mesquita Al-Aqsa está com os dias contados, vai ser derrubada, vai ser destruída e ali será feito o terceiro templo, sem dúvida nenhuma. Nós não temos dúvida disso, está escrito na Bíblia que será construído o terceiro templo. Talvez vocês até me perguntem assim, onde? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz isso. O qual se levanta, falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 4. Então o terceiro templo será reerguido, será construído e não tem escapatório. Você pode concordar com a decisão do Donald Trump ou não, o terceiro templo será reconstruído. Mas o primeiro passo é admitir que Jerusalém pertence a Israel. E se pertence a Israel, a nação é que vai decidir os rumos do que quer para si. E aí, numa possível votação dentro do Knesset, que é o ponto de poder político de Israel, certamente eles votarão em favor da construção do terceiro templo. E isso será uma construção legal. E de qualquer forma, o terceiro templo será construído. Depois do reconhecimento vem o terceiro templo, não necessariamente, porque em outros momentos Jerusalém já foi reconhecida como capital de Israel pela mesma nação, os Estados Unidos, e isso acabou levando aí 2 décadas e nada foi decidido, entre outras pessoas que assim consideraram, e nada mudou de lá para cá. A gente ainda não sabe o tempo, mas o terceiro templo será construído. E uma etapa depois do reconhecimento de Jerusalém, e aí talvez deveria ser pela própria ONU mesmo, como um todo, porque aí os demais países da Terra reconheceriam. E esse momento que esse acordo se dará é exatamente com a chegada do anticristo, que é a segunda pergunta. A chance de Donald Trump ser o anticristo ou o falso profeta são grandes? Se você ou eu fôssemos dessas seitas sabatistas, aí a gente ia acreditar que ele é o anticristo, porque todo presidente americano é o anticristo para os sabatistas. Toda vez que surge um presidente, se você buscar os rascunhos da história, principalmente o tal do decreto dominical, já foi assinado por Bill Clinton, já foi assinado por George Bush, já foi assinado por Donald Trump, já foi assinado por Barack Obama, e todo mundo assina e nunca que essa resolução sai, porque estão olhando para o sinal errado. A falsa profetisa, a senhora Ellen White, profetizou essa asneira que parece que quer substituir o evento final, porque o evento final é a construção do terceiro templo e o estabelecimento do anticristo nesse lugar. O Donald Trump é o anticristo? Não, eu não acredito que ele seja o anticristo. Ele não tem o perfil do anticristo, porque primeiro o anticristo será amado por todos os povos da terra. E o Donald Trump é amado por que nação? Por que povo da terra Donald Trump é amado? Eu não sei quem são esses povos da terra que amam o Donald Trump. Aí o Renan Lima coloca assim: vejo muita gente que segue e idolatram o Trump. Eu não vejo essa muita gente não, porque vamos pegar em termos proporcional a exemplo de Esperantinópolis. Tem eu aqui que admiro muito, respeito o Donald Trump. Para mim ele é o meu herói político de 2017, sem dúvida nenhuma. Eu acompanho os seus discursos, todos os discursos que ele faz, eu estou ali ouvindo, vejo muita coerência, não vejo ele apoiando planejamentos anticristãos e nem antissemitistas, não vejo ele sendo apoiado pelos demais líderes da terra. Ao contrário, ele, para ser o anticristo, ele deveria então ter um acordo muito bom com a ONU. Ele foi se retirar da Unesco recentemente, junto com Israel, e se apartou das demais nações da terra ao abandonar a ONU, coisa que os países da terra desejam é fazer parte da ONU. Temos muito que se preocupar, pois, aí já que parece que é uma colocação pessoal,
temos muito que se preocupar, pois os dias são maus. De fato, nós temos muito que nos preocupar, mas a preocupação maior do mundo não é o Donald Trump. A maior preocupação que a gente tem que tomar no mundo hoje são as bandeiras anti-Deus do comunista e as bandeiras que nós temos islâmica. Como eu estava ouvindo agora, um dos maiores líderes islâmico do mundo hoje estava dizendo: Jerusalém será a capital mundial do Império Islâmico, achando ele que o Islã vai dominar sobre toda a terra. E o que eu vou mostrar para vocês agora é simplesmente extraordinário, que você vai ver, ao contrário do Islã dominar toda a terra, eles estão muito prestes de conhecer, mas é outra coisa, de acordo com as escrituras, e eu vou mostrar na sequência. Mas as perguntas do meu amigo Renan Lima são boas. Eu acho que essa colocação aí de que muita gente idolatra o Donald Trump, se tem alguém que idolatra o Donald Trump, vai ser muita pouca gente. Porque, veja, se você acompanhar os noticiários como eu acompanho, tanto o noticiário nacional como o noticiário internacional, a Europa condenou o Donald Trump na decisão, a ONU condenou a decisão de Donald Trump, os países vizinhos, até os inimigos, entre aspas, né, do mundo islâmico se uniram agora contra a decisão do Donald Trump, e o mundo inteiro fala em reprovar o Donald Trump. Eu não vejo que o Donald Trump seja ou tenha um perfil do anticristo. Até porque, se você for observar, essa besta que surge da terra, eles vão criar uma imagem para que as pessoas adorem a imagem da besta e eles vão dar vida a essa imagem. Como o Jason está dizendo aqui, o anticristo ainda não nasceu. Eu sei que nos últimos tempos ele virá segundo a eficácia de Satanás. Eu não sei quem é o anticristo. Me parece que o anticristo ele deve ser judeu. Se ele não for um judeu, ele vai ser um muçulmano ali, mas ele tem que ter o sangue de Abraão ou de Ebraim. E quem sabe do que eu estou falando aqui, do Ibrahim ou do Abraão, sabe da diferença, e não vou me alongar e nem vou explicar isso aqui. Mas ele vai ser um dos descendentes de Abraão ou de Ibrahim, para poder ter essa proeminência no mundo todo. Então vale a pena eu deixar isso claro. Quero aqui mandar um alô todo especial para minha irmã em Cristo, Bela Costa, Natália Azevedo, irmão Wilana, o Rondinei Reis. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo e vocês podem deixar suas perguntas, eu vou procurar responder. O Jason disse que o Bolsonaro vai ganhar, então não me preocupo. Ele botou aqui e riu. Eu desejo que o Bolsonaro ganhe, mas eu não sei se as coisas vai ser tão fácil não. Que ele não tem a estrutura do Donald Trump, não, mas ele tem a mesma conjuntura. Não tem a mesma estrutura, mas tem a mesma conjuntura. Eu acredito que nós vamos fazer de tudo possível e ele tem muita chance de ganhar sim. Mas, voltando aqui para a questão, nós temos que olhar para o que está acontecendo hoje em Israel, não é como profecias que já se cumpriu ou que estão se cumprindo, mas como sinais dos tempos. E o Senhor Jesus, ele disse uma coisa interessante sobre essa questão dos sinais dos tempos, que nós não podemos nos esquecer em momento algum. Olha o que Jesus disse em Mateus 16, a partir do versículo 2, diz: Mas ele respondeu e disse: Quando é chegado a tarde, vós dizeis que haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então aqui está. O Senhor chama de hipócrita aquelas pessoas que sabem interpretar as coisas dessa vida, dessa terra, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. É assim que o Senhor chama tais pessoas. Então é importante a gente estar atento aos sinais dos tempos. E os sinais proféticos, eles têm um lugar certo para acontecer na terra. E esse lugar onde nós veremos esses sinais apontando na face da terra, certamente será
na terra de Israel. Agora, voltando aqui para o texto, onde eu quero explicar melhor, diz: naquele dia, no dia do cerco, no dia que cercarem Jerusalém, Mateus Souza, seja bem-vindo em nome de Jesus. Naquele dia que cercarem Jerusalém, nesse grande sítio, o texto sagrado vai dizer para nós, no verso 3, naquele dia eu farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então veja, toda nação que tentar ajudar Israel vai se ferir. Todo aquele que der apoio para Israel vai se ferir gravemente. É o que vai acontecer agora. E o que está acontecendo também é muito parecido com esse sinal profético. Qualquer pessoa que apoiar, virão os radicais islâmicos, vão atacar e vão querer bombardear, matar, esquartejar, decapitar, bombardear e etc. É isso que vai acontecer contra todos aqueles que se irmanar. Irmã Valdenora, seja bem-vinda à nossa transmissão. Todos aqueles que tentar se juntar a Israel tentarão dar um fim nesse povo. Isso você pode ter certeza. Donald Trump corre mais risco de vida hoje como ele nunca correu em toda a história da vida dele. Essa é uma verdade. Por quê? Porque ele está abençoando a nação de Israel. E o texto que nós temos aqui em mãos fala que Jerusalém seria uma pedra pesada, um cálice de tontear. Qualquer pessoa que tentasse ajudar ia se ferir gravemente. Então é de se esperar que Donald Trump seja ferido gravemente. E a proposta de morte para ele, desde que ele assumiu o poder, a gente já sabe disso, não é? E agora, com essa decisão dele, então a coisa fica mais séria. E se o Brasil, não sei como é que o Brasil vai se definir a partir de 2018, eu espero que a minha nação, a minha gente, meu povo, se posicione em favor de Israel e que apoie que Jerusalém seja a capital de Israel e que os povos árabes arrumem um lugar para os palestinos ficarem, porque aquela terra tem dono e Deus já disse para quem é que vai dar. Então Deus já disse para quem ele vai dar aquela terra. Então veja o versículo da sequência. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Ou seja, o Senhor diz que naquele dia ele vai botar loucura na cabeça dos cavalos. Ou seja, o que isso significa? O cavalo é o que leva os armamentos de guerra, que leva os guerreiros, vai ferir de loucura, eles não terão condições de obedecer àqueles que neles montam. É isso que o texto significa. E o texto diz mais, o Senhor ferirá de cegueira todos os povos, ou seja, vamos imaginar um avião carregado de soldados para ir destruir Israel. Vai dar uma pane nesse avião e ele vai perder a direção. E o povo que conseguir chegar para guerrear, Carlos Vinícius, seja bem-vindo à nossa transmissão, e o povo que conseguir chegar para guerrear contra Israel no dia do cerco, o Senhor disse que vai ferir de cegueira. Vai ficar igual o povo na casa de Ló, tentando achar a porta, tateando e não vão encontrar. Porque o Senhor pelejará pela nação de Israel. Irmã Betânia Pessoa Lima, seja bem-vinda à nossa transmissão. Então o texto sagrado diz outra coisa mais séria ainda. Olha o versículo 5. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Veja, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aquele povo não estará só, porque o Senhor prometeu a restauração de Israel, e Israel será restaurada. Ninguém vai conseguir destruir a nação de Israel, porque o Senhor já disse que vai restaurar a nação. Então é loucura as nações da terra querer se levantar contra Jerusalém, é loucura os árabes pensar que vão vencer, é loucura pensar que vão destruir Israel, é loucura tudo isso, porque já está decidido por Deus na Bíblia que eles vencerão. Jason pergunta: pastor, se o Brasil apoiar Jerusalém, não será uma nação que dá ação para o anticristo aparecer? Se o Brasil apoiar
Jerusalém, nesse momento, o que vai acontecer é aquilo que o texto está dizendo aqui. Vai se ferir gravemente. Vai se ferir gravemente. Mas aqueles que se juntarem contra Jerusalém, o que o texto sagrado está dizendo é que o Senhor vai feri-los de loucura e de cegueira. O Senhor vai pelejar contra eles. Por quê? Porque o texto diz, com muita clareza, que naqueles dias os habitantes de Judá dirão que os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, a força do Senhor seu Deus. Ninguém pode amaldiçoar e nem ficar contra Jerusalém ou Israel. Nós temos que apoiar Israel e apoiar Jerusalém. É isso que tem que acontecer. Quando o anticristo for se manifestar, nós não estaremos mais aqui. Nós já estaremos com o Senhor. E nós não vamos apoiar o anticristo porque ele vem para lutar contra Deus. Ele é quem vai propor um acordo de paz para a ONU. Esse acordo certamente ele virá de um órgão que junta todas as nações da terra, porque diz o texto de Apocalipse que Gog e Magog vão se juntar para juntar todas as nações da terra para vir contra Jerusalém. É isso que o texto sagrado diz. Então vai ter um órgão que vai juntar todos os povos da terra para guerrear contra Jerusalém. E só temos duas forças hoje no mundo querendo destruir Jerusalém. É a força comunista e a força islâmica. São essas duas. Gog e Magog vão se juntar para destruir Israel. Essas duas forças do mundo hoje desejam destruir os valores judaico-cristão, o valor do judeu e dos cristãos. O mundo ficará em fúria e tentará destruí-los. Mas, como diz o texto, então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Olha como isso é lindo e isso é importante. Quero agradecer os que estão chegando aqui para nos acompanhar na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Avançando um pouco mais, o texto vai dizer no verso 6: naquele dia, porei o chefe de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha, e eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Veja, já está certo, Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, pelos seus próprios habitantes. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos vai fazer que os moradores de Judá, lembra, Judá é a descendência do Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado diz que os moradores de Judá vão devorar, vão matar, vão destruir todos os povos em redor. Então o que vai acontecer com todas as nações em volta de Jerusalém? Serão mortos, serão eliminados. O Senhor disse que vai fazer que os moradores de Judá, não vai ser os brasileiros, não serão os americanos, os moradores de Judá. Diz o texto que o Senhor vai fazer deles como uma brasa no meio da palha, no meio do lenho seco, como uma tocha de fogo no meio da palha. E eles devorarão à esquerda e à direita, e todos os povos em redor, palestinos, egípcios, o povo da Arábia, não é Arábia Saudita, não, esqueci aqui o nome do local, mas todas as nações em volta de Jerusalém. Meu querido Márcio Alencar, seja bem-vindo à nossa transmissão. O texto já declara que todos os povos ali em redor serão destruídos. E vai ser destruído com facilidade, porque todas as armas do povo em redor foram fabricadas pelos judeus. Simples assim. Então elas vão se voltar contra eles próprios, contra essas nações que virão contra Jerusalém. Já está aqui no capítulo 12 de Zacarias. E olha o que o texto vai dizer mais. Jerusalém será habitada outra vez. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Então não é por causa do Donald Trump, não é por causa de quem quer que seja, não. É porque Deus já disse que Jerusalém será novamente habitada no seu próprio lugar. Então não tem quem possa mudar essa realidade. O texto já diz que será habitada assim. E veja agora o versículo 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi
Lembra que Jerusalém é a cidade de Davi. Foi Davi quem fundou aquela cidade. Não foi o povo árabe quem fundou aquela cidade. Não foi o povo islâmico que fundou aquela cidade. É a cidade de Davi. E o texto diz: o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém, não seja exaltada acima da casa de Judá. E por que a glória de Jerusalém e dos habitantes da casa de Davi não se exaltará sobre a casa de Judá? Porque a casa de Judá é a casa do Cristo, do grande rei de toda a terra. Marta Andrade, seja bem-vinda também à nossa transmissão ao vivo. E o texto vai mais. No verso 8 diz: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Veja, o Senhor protegerá. E o mais fraco entre eles naquele dia será como Davi, na casa de Davi. E a casa de Davi será como o anjo do Senhor diante deles. Lembra o que foi que o anjo do Senhor fez lá nos dias de Ló? Destruiu 3 nações. Aliás, destruiu 2 nações, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que se entregaram à imoralidade. E o texto já diz que o Senhor vai destruir todos os povos que vierem nessa derrocada contra Jerusalém. O que é que vai acontecer agora? Será um suicídio das nações vizinhas pelejar contra Israel. O Brasil está amaldiçoado porque nas últimas 6 decisões contra Israel, o Brasil foi a favor de todas elas. E tantas vezes quanto nós virarmos as costas para Jerusalém, nós seremos amaldiçoados. O nosso povo vai viver cada vez pior. Por quê? Porque estão amaldiçoando quem Deus abençoou. Por covardia, por laços políticos, por ignorância, por uma série de fatores. E o texto diz mais: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, para você que está me assistindo, veja como esse texto, essa passagem se conclui. Diz que naquele dia o Senhor vai destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Se você olhar para Apocalipse capítulo 20, que nós lemos agora há pouco, há uma promessa de destruição para todos aqueles que vierem contra Jerusalém. Se você olhar para os textos que nós estamos lendo aqui na profecia de Zacarias, há uma promessa clara, contundente e evidente de que serão destruídas todas as nações que virá contra Jerusalém. Se nós, nação brasileira, lutarmos contra Jerusalém, nós seremos destruídos, igual serão todas as outras nações. Perguntem-se, por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo? Porque os Estados Unidos têm uma aliança inviolável com Israel. Uma aliança, um pacto de apoio mútuo um dos outros. Então, não tem como aquela nação ser amaldiçoada. E por isso é que os Estados Unidos vem sendo uma nação abençoada, porque abençoa Israel. E o Senhor disse a Abraão, nosso pai: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Senhor disse para Abraão, nosso pai: sê tu uma bênção. Nós, seus filhos, temos que ser bênção. Nós temos aqui a Francidalva Freitas, seja muito bem-vinda também à nossa transmissão. Então, quando você olha para o que diz a Bíblia, gente, meu povo, prestem atenção. Se você não conseguiu ouvir nada do que eu disse, eu recomendo você voltar a esse vídeo e assisti-lo do começo. Mas o versículo 9 diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Qualquer nação que vier contra Jerusalém será amaldiçoada. E eu tenho uma esperança da nossa nação não ser amaldiçoada. Com a eleição de Bolsonaro, nosso presidente, ele já deixou muito claro que apoiamos Israel. E os seus planejamentos é de trazer a tecnologia que tem hoje dentro de Israel. E assim nós seremos bem-sucedidos. Edgar Gonçalves, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. E eu quero agradecer cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Eu esperava que houvesse mais curiosidades. Eu esperaria que houvesse mais curiosidades,
mas eu sei que esse assunto ele é muito delicado. Se o Bolsonaro ganhar, ele apoiaria a Israel? Certamente ele apoiará, porque o Bolsonaro, até o que me consta, ele é judeu. Ele tem sangue judaico correndo pela sua veia. Assim como o Donald Trump tem parentes de sangue judaico também. E por isso ele tem abençoado a nação de Israel. Vocês que estão nos assistindo agora, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Eu estou caminhando para o encerramento do vídeo. Se não houverem perguntas, nós vamos encerrar o vídeo a partir de agora. Então, gente boa e amiga, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram participando aqui da nossa transmissão ao vivo nesse momento. Muito obrigado a cada um que participou, deixou a sua pergunta, a sua colaboração. Ele foi batizado em Israel. É um batismo pagão, mas foi. Não, isso mostra, Matheus Henrique, o carinho que ele tem pela terra de Israel, pela nação de Israel, né? E isso é algo positivo, isso é um ponto bom para ele. E com certeza aqui no Brasil ele vai ganhar um apoio muito grande da comunidade judaica, que embora o nosso povo não saibam, mas no geral são eles que têm dirigido a nossa nação, assim como a América tem sido dirigida também. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu até mudei de lugar porque a minha conexão está muito fraca e isso já é um bom sinal de que eu deva concluir o vídeo. Por que essa preocupação dos cristãos sobre essa decisão? Bom, Edgar Gonçalves, eu não sei se há alguma preocupação por parte dos cristãos com respeito a essa decisão do Donald Trump. Mas a ideia de fazer esse vídeo é porque há muita informação falsa sendo divulgada acerca desses eventos que estão acontecendo em Israel. E dentro do Brasil, o povo parece que entende que ficar do lado de Israel é ficar do lado do demônio, é ficar do lado do fitafúzio, do anticristo e outras coisas assim. Então, é bom que a gente explique, mostrando as profecias bíblicas e o que Deus diz a respeito dessas coisas, porque se o testemunho dos homens são verdadeiro, o de Deus é maior. Então, é exatamente por essa questão. Mas eu acho que não há uma preocupação exacerbada dos cristãos no Brasil. Vanderlene Araújo, minha irmã em Cristo, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Na verdade, eu até vejo que os cristãos em solo brasileiro, ele não tem nenhuma preocupação com isso. Muitos dos cristãos por onde eu tenho passado e dos amigos pastores que eu tenho visto, eles têm ódio de quem apoia Israel. E isso é resultado de uma teologia corrompida que está dentro dos nossos seminários. Né? Então é uma coisa séria. Na verdade, eu já vejo uma falta de preocupação com respeito aos sinais dos últimos tempos entre os cristãos mesmo, porque perdeu-se aquele vigor de estar esperando o Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso aí, gente boa, gente amiga. Nós vamos então agora caminhar para a conclusão da nossa transmissão ao vivo. Eu só quero uma vez mais reiterar minhas palavras de gratidão aqui a todos vocês que compartilharam dessa live e que estão conosco até agora. Tenham todos uma boa noite, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, o Messias. Tchau, boa noite.